Vamos dar uma olhada em Um Beijo Encantado, da autora Eloisa James. É uma daquelas histórias que pegam um conto de fadas que todo mundo conhece e viram do avesso. Começa parecendo uma coisa, mas olha, o caminho que ela toma é bem mais complicado e surpreendente. E essa imagem aqui já dá o recado, né? A capa tem toda aquela cara de romance de época, de conto de fadas, mas a frase ao lado já avisa: a história não é bem essa. A gente está falando de uma Cinderela que, na verdade, não acredita muito em felizes para sempre. Então, para começar, vamos conhecer a nossa protagonista. E olha, a vida dela não tem nada de encantadora. Essa é a Kate. Depois que o pai morreu, a vida dela virou de ponta cabeça. De herdeira, ela passou a ser tratada quase como uma empregada dentro da própria casa, morando num quartinho no sótão. E o pior, ela tem que administrar a propriedade e ver a madrasta torrando toda a herança, sem se importar com nada. O que move a Kate no dia a dia é pura raiva e um sentimento constante de humilhação. E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente a madrasta, a Mariana. Uma mulher obcecada com aparência, que gasta rios de dinheiro e que tem zero empatia. Ela diz isso aí enquanto manda despejar uma viúva com 4 filhos. Dá pra ter uma ideia do tipo de pessoa que ela é, né? Bom, toda boa história precisa de uma crise, de um grande problema. E o problema aqui tem um toque bem realista, que ameaça colocar tudo a perder. E essa é a Vitória, a filha da Mariana. Ela é o completo oposto da Kate. Linda, delicada, talvez um pouco ingênua. Ela é a grande estrela da temporada em Londres, famosa pela beleza. Só que a vida da Vitória simplesmente desmorona. Primeiro, o cachorro ela morde o rosto dela, bem no lábio, deixando uma ferida horrível. E como se não bastasse, ela descobre que tá grávida do noivo, só que antes do casamento. Imagina o escândalo. É uma crise dupla que pode destruir a reputação e o futuro de todo mundo. Com as finanças e a reputação da família por um fio, a madrasta tem uma ideia. Um plano desesperado e quase impossível. E o plano é o seguinte, uma verdadeira loucura. Já que a Victoria não pode aparecer em público de jeito nenhum, a Kate vai ter que se passar por ela. E o detalhe é que elas nem são tão parecidas assim. A missão é enganar ninguém menos que um príncipe para conseguir a aprovação para o casamento e, claro, salvar a família da falência. Mas aí fica a pergunta, né? Por que a Kate, que é tão maltratada, ia topar entrar num esquema arriscado e humilhante desses? A resposta é um segredo de família daqueles bem bombásticos. Pois é, não faz muito sentido, né? Depois de anos sendo tratada como uma cidadã de segunda classe na própria casa, que motivo ela teria para se arriscar e salvar a pele da madrasta e da meia-irmã? É aí que, no meio da discussão, para convencer a Kate que a madrasta joga uma verdadeira bomba na mesa. Ela revela um segredo do passado que vira o jogo completamente. A grande revelação é que a Vitória não é só meia-irmã por casamento. A Mariana confessa que foi amante do pai da Kate por anos e que a Vitória é, na verdade, filha dele também. Ou seja, elas são irmãs de sangue. E isso, claro, muda tudo para Kate. Agora ela sente que tem uma responsabilidade com aquela irmã que ela mal sabia que tinha. E quem é esse príncipe que a Kate precisa enganar? Bom, é melhor esquecer a imagem de príncipe encantado dos contos de fadas. O príncipe Gabriel von Aschenberg é o oposto do clichê. Ele é um acadêmico, um arqueólogo e está muito mais preocupado em juntar os cacos de um vaso antigo do que em frequentar bailes para achar uma esposa. E o castelo dele não é bem uma corte real, tá mais para um refúgio caótico. Tem parentes excêntricos e um zoológico particular com um leão que vive passando mal. A corte é formada por um bando de gente endividada que o irmão do príncipe expulsou do reino. É, basicamente, um caos organizado. E então, lá vai a Kate, disfarçada de Vitória, viajando até esse castelo maluco para conhecer esse príncipe que não tem nada de encantador. O primeiro encontro dos dois não acontece no salão de baile, não. Acontece no meio da estrada, de um jeito bem estabanado, quando o grupo de caça do príncipe assusta os cavalos da carruagem da Kate e causa um acidente. Tudo isso no meio da poeira e da lama. E o que acontece em seguida é um balde de água fria. Não tem nada de mágico. O príncipe Gabriel olha para Kate, analisa ela de cima a baixo com um olhar frio e simplesmente a descarta, como se ela não fosse nada. Ele sobe no cavalo e vai embora sem dizer uma única palavra. E é assim que o conflito principal da história se arma. Com um primeiro encontro desastroso de esses e dois protagonistas tão opostos, a pergunta que fica no ar é: como uma história que começa desse jeito tem alguma chance de terminar num felizes para sempre?